Fox Rockberry na área, e nesse vídeo eu vou falar alguns spoilers que foram revelados sobre o terceiro episódio da quinta temporada de The Walking Dead. Nesse vídeo, referente aos spoilers, eu vou tentar começar a falar dos spoilers referentes ao início do episódio até o final. Eu vou tentar colocar eles em ordem para quando nós vemos o episódio nós temos uma total noção de comparação referente ao que eu vou falar nesse vídeo em relação aos acontecimentos do episódio. O primeiro spoiler é referente ao Padre Gabriel e está relacionado com o segredo dele. Pelo que parece, o segredo dele finalmente vai ser revelado, como eu disse anteriormente nos meus últimos vídeos, que é a questão de possivelmente ele ter se trancado na igreja quando o apocalipse zumbi começou e ter deixado todo mundo que ele conhecia morrendo nas proximidades da igreja. Por isso que no episódio 2 ele reconheceu um zumbi e recuou de medo ou talvez de um incômodo perante o seu pecado cometido. O segundo spoiler é referente ao personagem Bob Struck, que para quem não se lembra, ele foi capturado pelos canibais e teve a perna amputada e devorada. Em relação ao spoiler referente a ele, parece que ele vai comentar sobre a carne infectada, pela questão dele ter sido mordido, então isso vai confirmar que ele foi ferido pelo zumbi e está infectado, então ele vai comentar sobre a carne infectada. Uma frase famosa referente ao personagem Dale, que morreu da mesma forma nos quadrinhos, no mesmo momento, no caso tendo a perna amputada, devorada e depois morto por causa da infecção. Então o Bob vai explicar em relação à carne infectada e a questão deles estarem comendo a carne infectada, que eles vão morrer por causa disso, talvez, mas teoricamente falando, pela questão da carne estar na fogueira, as células estão morrendo, o vírus não pode sobreviver em alta temperatura, enfim. Na minha opinião, eles não vão morrer devido a isso, porque nos quadrinhos eles morreram por outro motivo. E então, referente a esse spoiler, o Bob somente vai falar dessa frase que está bem relacionada ao personagem Dale, dos quadrinhos. O terceiro spoiler, que é referente ao mesmo personagem, é que, como eu disse anteriormente, quer dizer, possivelmente iria acontecer, o Bob vai morrer. Então está confirmado que o Bob Struck vai morrer devido ao desenvolvimento do vírus no corpo dele. Então está confirmado que ele foi ferido pelo zumbi e ele vai morrer devido a esse ataque de zumbi que ele sofreu no episódio 2. O quarto spoiler também é referente a Bob Struck, que no caso ele vai rir por último, né? Só estava escrito isso, que ele vai rir por último. Então possivelmente antes dele morrer, talvez ele ria falando que os canibais mereceram a possível morte deles ou a questão deles estarem comendo carne infectada. Então é bem possível que ele morra antes de se encontrar com um grupo ou algo assim, enfim. Nós não sabemos exatamente como ele vai morrer, mas pela simples questão dele estar infectado, nós podemos deduzir que ele vai morrer devido a isso, mas nós não sabemos se ele vai morrer se encontrando com um grupo ou no acampamento dos canibais. O próximo spoiler possivelmente é referente novamente ao Bob Struck, que está dizendo que um personagem irá se despedir. Então assim, se Bob Struck não morrer no acampamento dos canibais, devido ao desenvolvimento do vírus, né, devido ao ataque no segundo episódio, é bem possível que ele sobreviva por mais pouco tempo, sobreviva ao ataque dos canibais contra o grupo do Rick na igreja. Então talvez o grupo, no caso, a despedida vai ser relacionada a ele. Talvez ele vai se despedir do grupo e logo depois vai acabar morrendo devido a isso. Algum personagem vai dar um tiro na cabeça dele, logo após eu ver a despedida dele. Então talvez seja um momento emocionante, enfim. Nos quadrinhos o Dale se despediu da Andrea, porque ambos estavam vivos durante a saga dos canibais. Então é bem possível que o Bob Struck, sei lá, vai se despedir de algum personagem próximo a ele. No caso, possivelmente a Sasha, né? Porque a Sasha criou meio que uma relação com ele, só que possivelmente, né? Quer dizer, obviamente vai acabar nesse terceiro episódio se a morte dele realmente for verdadeira. O próximo spoiler é um pouco broxante, porque é em relação aos canibais, e que está dizendo que os canibais vão morrer definitivamente no próximo episódio. Eu achei isso meio, escroto da parte dos produtores, porque os canibais foram introduzidos no último episódio da quarta temporada, no caso o episódio 16, e se eles morrerem no episódio 3, o total de episódios que eles vão estar presentes no seriado vão ser apenas 4. Então, como eles são considerados vilões muito importantes, principalmente o Gareth, que eu acho que superou até o governador, se tornou um vilão muito melhor, a questão dele morrer, a questão dele viver em apenas 4 episódios, eu acho isso meio idiota de se fazer, né? Então eu espero que alguns canibais possam sobreviver, pelo menos o Gareth, não sei, mas eu esperava que, assim, se eles morrerem agora vai ser meio escroto, e eu esperava que eles sobrevivessem pelo menos até a mid-season finale, no caso episódio 8.
mas pela questão da Beth estar no hospital em Atlanta ou Washington e o grupo ter que encontrar com ela, é bem possível que devido à participação da Beth no seriado, os canibais possam morrer mais cedo. Então, gente, se vocês gostavam dos canibais e estão bolados porque eles vão morrer no próximo episódio, culpem a Beth, porque a participação dela encurtou a existência deles no seriado. É culpa dela. O próximo spoiler, que no caso é o penúltimo que eu vou falar nesse vídeo, é referente à própria morte dos canibais, que no caso parece que o grupo, né, no caso o Rick, parece que o Rick vai matar o Gareth da mesma maneira que o Rick mencionou no primeiro episódio da quinta temporada, usando um facão com o cabo vermelho. No caso, a arma que ele escondeu no primeiro episódio e tudo mais, quando o Gareth perguntou quais armas tinha naquela bolsa que ele tinha enterrado. Então, pela simples questão do Rick conseguir cumprir o que ele buscava, né, uma promessa dizendo, eu vou te matar de tal maneira, então eu vou conseguir depois, é meio clichê demais, só que infelizmente, como eu disse anteriormente, esse diretor tá botando muito clichê, então era óbvio que isso ia acontecer, né? O Rick falou que eu vou te matar de certa maneira e 2 episódios depois ele vai conseguir. É muito fácil, né, conseguir fazer isso com a direção do Scott Kimball. E o último spoiler, e possivelmente é o menos importante, isso se você se importa com esses 2 personagens, em relação ao Daryl Dixon e a Carol. Eu mencionei que possivelmente eles poderiam aparecer em relação à questão deles seguirem um carro que possivelmente capturou a Beth na 4ª temporada, mas infelizmente não, eles não vão aparecer nesse episódio, então para quem esperava a participação deles, podem ficar tristes que eles não vão aparecer. Ou no caso eu estou mais focado na questão dos canibais, então eu vou ficar feliz pela questão de ter muita ação, mas a falta, né, desses personagens pode ter um ponto negativo, né, porque muitas pessoas podem estar esperando um desenvolvimento por parte deles. Então, de qualquer maneira, esses foram os spoilers que eu li a respeito desse 3º episódio da 5ª temporada. Eu espero não ter esquecido de nenhum. Foram 8 no total que eu falei, mas enfim, eu espero que você tenha gostado e não esqueça de visitar o site Fórum Projeto Nerd, um fórum dedicado a discussões e informações sobre vários seriados, sobre The Walking Dead, American Horror Story, o link está na descrição. Entre também no grupo do Facebook referente ao meu canal. Então esse foi o meu vídeo, se você gostou curta, compartilhe, enfim, esse foi o meu vídeo, eu espero que você tenha gostado. Fox, partindo do próximo vídeo.